o dragão. É claro que nas Escrituras o dragão é o demônio, é o diabo, é o mal que se organiza no mundo. Jesus disse: Satanás também tem as suas comunidades, grupos do mal, e que tentam e atentam contra a vida. Livrai-nos do mal. Temos o dragão do tradicionalismo. A direita é violenta, é injusta. Estamos fuzilando o Papa, o Sínodo, o Concílio Vaticano II. Parece que não queremos vida do Concílio Vaticano II, a vida do Evangelho, porque ninguém de nós duvida que esta é a grande razão do Sínodo, do Concílio, deste santuário, a não ser a vida, como eu já falei. Prezados amigos, volta a carga D. Orlando Brandes. Mais uma vez, utilizando um vocabulário agressivo, vociferou injúrias. Sua Excelência Reverendíssima vociferou injúrias contra a direita, apodando os tradicionalistas de radicais, violentos, injustos, agressivos. E ele mesmo, certamente, não se deu conta de que o linguajar que ele adota é de uma virulência e de uma intransigência, de uma irredutibilidade e de uma, como eu diria, de uma agressividade, por que não, né? Altamente incomuns. Então vejamos, a forma que ele utiliza para acusar os tradicionalistas, conservadores, já constitui um desmentido da afirmação dele. Quer dizer, se ele de fato quisesse o diálogo, se ele de fato fosse comedido e moderado, como gosta de se apresentar, evidentemente, em lugar de usar esse linguajar, chamaria a conversa, o entendimento, aqueles com os quais discorda. Não era essa a afirmação que o Vaticano II timbrava em publicar? A violência é a arma dos que não têm resposta a dar. Se, podendo argumentar sóbria, comedida, dignamente, claro, de uma forma razoável, urbana, por que ele faz uso dessa linguagem bastante incisiva, mas não apenas isso, cheia de adjetivos, mas não substantivada? Será mesmo a missão de um bispo da Igreja Católica Apostólica Romana lançar impropérios contra a direita? Por acaso, o que ignora o mesmo Antístete? O que fez no Brasil, o que representou para o Brasil o reinado espúrio, o descalabro operado por 13 anos de desgoverno do PT? Esteve ele preocupado com os desmandos, com a roubalheira, com os escândalos sem nome, denunciados, publicados, postos a nu durante esse período? Não consta. Absolutamente não consta.
Agora, em que a nova administração procura cercear o caminho dessa debacle para onde rumávamos, quer dizer, o Brasil estava a pique de se transformar numa segunda Venezuela. Nesse momento, ele se ergue violento, agressivo, e denomina dragões os que se levantam também contra a ruína a que o Brasil foi lançado pela esquerda. Não parece nem um pouco que ele esteja, ou que ele tenha ficado horrorizado com o papel desempenhado pela esquerda católica durante esse período todo em que o PT, em frene, atuou da forma mais desabrida possível, criando toda espécie de dificuldades para a administração, desvios de verbas públicas, absurdos sem nome, absolutamente inqualificáveis. Não consta que nesse período Sua Excelência tenha erguido a voz para fazer denúncias ou para exigir que se retificassem os rumos da nação. Não. Mas agora, em que há uma reação sadia da maior parte do eleitorado brasileiro, nesse momento, ele reage e invectiva a direita, acoimando-a do epíteto de dragão. Um dragão. Nós sabemos, na Sagrada Escritura, o que significa o dragão. Quer dizer, ele quer equiparar a direita ao maligno. Excelência Reverendíssima, em suas declamações e proclamações, como seria mais interessante se Vossa Excelência fosse mais substantivo e menos declamativo? E, por que não, tomasse uma posição mais clara e dissesse com todas as letras: sim, eu quero promover a esquerdização do país. É um objetivo da esquerda católica, uma ação ideológica, portanto, em favor da esquerda que eu promovo. Esse é o meu intuito. Infelizmente, como ficam diante disso todos os deveres de um bispo? O bispo é chamado a fazer o quê? Em união com o Papa, ensinar, governar e santificar o rebanho. O que há de afirmação católica? O que há de ensinamento católico? O que há de preocupação com a salvação eterna e com a vida espiritual dos fiéis nessa proclamação bombástica, agressiva, nessa forma de vituperar, injusta e gratuita do bispo de Aparecida? Eis então, meus caros ouvintes, a perplexidade em que ficamos. Os que deveriam guiar o rebanho no caminho do bem, os que deveriam conduzir na linha da sustentação da fé, da moral, o que fazem? Absolutamente não exercem esse poder, ficam alheios a isso e incentivam a propaganda esquerdista. Quer dizer, promovem uma atuação que é altamente malfazeja para o país. Quererão eles retornar à situação, quererão eles, como por exemplo, Dom Orlando Brandes, retornar à situação gravíssima em que se achava o Brasil sob o governo do PT? Aí não será o dragão
que atuará? Serão o quê? Serão as luzes da esquerda católica, das comunidades eclesiais de base? Eis a questão. D. Orlando Brandes está com a palavra. Não só ele, mas o episcopado brasileiro, que em sua grande maioria apoiou, incentivou, promoveu e incrementou a propaganda esquerdista e a atuação malsã do PT nesse tempo todo. Por acaso fizeram autocrítica? Lançaram meia-culpa? Não. Estão agora promovendo o quê? Essa nova teologia espúria, mentirosa, que apresenta a Igreja Católica, a liturgia católica, sob uma feição amazônica, que não é mais católica. É preciso escolher ou a verdadeira Igreja Católica, ou essa caricatura vil, abjeta, que se disfarça de inculturação, mas que não é mais nada do que a divulgação clara, assintosa do paganismo, do panteísmo e de toda forma de ocultismo indígena que havia sido varrido do mapa pela benemérita atuação dos padres jesuítas que catequizaram o nosso país, à testa dos quais estavam o grande santo padre Anchieta, o padre Nóbrega e tantos outros. Então, vejamos bem, esses mesmos que atuam em favor da dissolução da fé, da liturgia católica, da moral católica, esses mesmos promovem a campanha que procura prejudicar, Tienterac volenter, nolens volens, como dizer, que prejudica de fato, objetivamente falando, o trabalho de reestruturação, de recuperação da vida nacional brasileira após a ruína representada pelos 13 anos de domínio petista. O povo reagiu, o eleitorado se manifestou, e eles que dizem ouvir a voz do povo parecem insensíveis ao clamor popular. Como explicar isso? A serviço de quem estão? O que pretendem? É esse apelo, esse chamado, e por que não? É essa explicação que nós, como católicos, temos o direito de receber dos nossos prelados, uma vez que a eles foi confiado o rebanho de Cristo. Aqui fica, então, mais essa apresentação e confirmação do grande embate que se trava no momento entre a verdadeira e a falsa igreja, entre o patriotismo, os verdadeiros católicos que se alinham com o sentimento patriótico, num esforço conjunto para fazer o Brasil reerguer-se, e os que visivelmente não têm esse desejo, mas semeiam cada vez mais o caos, a contradição, a confusão e a balbúrdia, incrementando e favorecendo essa enorme desordem que se instaurou hoje, tanto no âmbito da Igreja Católica, a autodemolição da Igreja, a fumaça de Satanás, como disse Paulo VI, como no âmbito da sociedade civil, quando as forças alijadas do poder petistas procuram reagrupar-se e, de todos os modos, intentam solapar o esforço nacional de reconstrução que está sendo levado a cabo. Boa noite a todos e até breve. Peço que se inscrevam no canal e apresentem sugestões, dúvidas e perguntas a todo momento, pois isso apenas causará imenso prazer e será oportunidade para desenvolvermos os temas. Boa noite a todos. Até breve.